Oi, gente! Voltamos. Eu ia falar bom dia, mas aqui já é boa tarde. E é isso. Estamos de volta. Essa semana, né, eu dei aí algumas falhas. Na verdade, foram 2 dias. Foi segunda-feira, e o outro foi ontem, né? Nesse inteirinho aí, hoje é quinta, né? Calma. Enfim, eu acho que é isso, ó. Segunda, aí terça eu fiz o texto lá do Felca, fazendo ali uma analogia com Ezequiel 16, que foi o capítulo, né, que a gente ficou pendente. O último é, o último encontro foi do capítulo 15, aí o capítulo 16 eu fiz aquele texto. Por quê? Porque eu comecei a gravar, mas eu estava muito mal. Segunda-feira eu passei bem mal. E aí na terça-feira eu fui tentar gravar, só que eu ainda não estava bem. E para completar, o meu armazenamento tinha se esgotado. Então, ontem e terça-feira. Terça eu ainda tentei, deu pra gravar ali quase 15 minutinhos. Mas eu falei, cara, eu não vou postar, sabe? Porque as pessoas vão achar que eu tô morrendo. E na terça-feira eu tava quase, eu já tava vendo assim, uhul, tô indo pra glória. Então foi atualizando assim, né? Porque eu sei que algumas pessoas têm me acompanhado por aqui, perguntado. Então, terça-feira foi bem difícil, segunda-feira foi bem difícil, ontem foi bem difícil. Hoje eu estou melhor, graças a Deus, estou melhorando. Mas hoje tá vendo que eu consigo falar, pelo menos, né? Então é isso. Ao longo desse momento aqui nosso, provavelmente eu vou tossir e aí vai ser uma tosse um pouco feia, então vocês não vão reparar porque eu estou em um tratamento aí. Não, na verdade eu estou numa investigação. Não me façam muitas perguntas que eu ainda não posso, né, falar nada demais, enfim. Mas é isso, graças a Deus estamos bem, estamos de pé, estamos firmes, estamos caminhando. Eu também tenho deixado minhas leituras pessoais também, tem ficado aí, então eu dei uma parada também, sabe? Eu freiei um pouco nas atividades, no que eu acho que eu tenho que fazer todos os dias e nesse momento eu entendi que eu preciso cuidar da saúde, né? Então, é isso, dando essa atualização. Mas como hoje estamos melhor, eu né, vim aqui pra gente estar continuando e em nome de Jesus nos próximos dias também vão ser normais. Também vai depender do meu armazenamento do celular. Então, aproveitando e pedindo mais uma vez, vamos voltar para a live no Instagram. Me ajuda aí, ajuda, sei lá, você que ainda não segue, já segue aí. Quem mais? Se você vê que, sei lá, o que falar aqui vai ajudar alguém, sabe? Ou vai edificar a vida de alguém. Às vezes é uma leitura assim, mas às vezes a gente entra em uns pontos, né? Em algumas coisas que, tipo, vai falar aquilo que a pessoa precisa ouvir. E aí, então, você compartilha com essa pessoa, com a pessoa que vier à mente. Beleza? Vamos começar orando, porque eu não posso me delongar muito. E é isso. E já estamos aí há quase 5 minutos falando. Amém, Deus. Obrigada por mais uma vez estar aqui. Obrigada pela oportunidade de fazer isso. Obrigada, Senhor. Coloco diante de Ti todo este momento. Oro para que a vida de cada um aqui venha a ser edificado através da Sua palavra, em nome de Jesus. Cubra-nos com o Teu sangue, Jesus, e abençoa, sabe? Abençoa todas as coisas, todas as partes, todas as casas, todas as pessoas que forem, sabe, que estiverem acompanhando, que estiverem
sendo abençoadas por essa live, em nome de Jesus, que continue sendo, que nós sempre possa ter esse espaço aqui, sabe, Deus, de amor, de temor pelo Senhor, de compartilhamento da Tua Palavra, diante de um mundo com tantas coisas acontecendo, tantas loucuras, tantas coisas, Deus, mas que nós possamos nos achegar a Ti, o Senhor se achegar a nós, nos mostrar que nós podemos nos aquietar e saber que o Senhor é Deus e que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. É o que eu oro, o que eu te peço, fala conosco, abre os nossos ouvidos e o nosso entendimento para a Sua palavra hoje, em nome de Jesus. Amém? Bora! Não me deixem vir sem água. Vamos lá, gente. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, faça para os israelitas uma comparação para que saibam o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Era uma vez uma águia gigantesca de asas enormes, bem abertas, toda coberta de lindas penas. Ela voou para os montes Líbanos e quebrou a ponta de um cedro. Ela levou essa ponta para uma terra de negociantes e a deixou numa cidade de vendedores. Aí ela pegou na terra de Israel a muda de uma planta e a plantou numa terra boa, onde sempre havia água para fazê-la crescer. A planta cresceu e se tornou uma parreira baixa, mas esparramada. Os galhos se viraram para o lado da águia e as raízes cresceram bem fundas. A parreira tinha galhos e estava coberta de folhas. Havia outra águia gigantesca, de asas enormes e muitas penas. A parreira virou as raízes e os seus galhos na direção da águia, esperando que ela lhe desse mais água do que havia no pomar onde estava plantada. Mas a parreira tinha sido plantada em terra boa e bem regada, para que fosse uma ótima planta, coberta de folhas e que produzisse uvas. Agora eu, Senhor Deus, pergunto, será que essa parreira vai crescer? Será que a primeira águia não vai arrancá-la pelas raízes, apanhar as uvas e quebrar os ramos, deixando-os secar? Não será necessária muita força, nem uma nação poderosa para arrancá-la. Sim, ela está plantada, mas será que vai crescer? Será que não vai secar quando o vento leste a castigar? Será que não vai secar no pomar onde está plantada? Gente, eu vou colocar um filtro, porque a minha aparência não está boa. Mas enfim. Bom, então aqui a gente começa... Deus, ele usa muito figuras de linguagem, né? Figuras representativas, né? E aqui não é diferente nem no Novo Testamento. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê Jesus falando por parábolas, né? Vê ali falando segundo o conhecimento daquele povo. E aqui não é diferente. Aqui, então, o Senhor vai virar e vai falar para Ezequiel usar uma figura de linguagem com eles. Mostrar ali uma... como é que se diz? Uma imagem, né? Fazer uma interpretação, sei lá, né? Hoje em dia, sei lá, um filme, enfim... Deus fala muito comigo através de filmes, até de novela às vezes. Não assisto muito mais, mas quando eu assistia, enfim. Mas enfim, filme principalmente, né? Eu acho que filme e livro. Então aqui ele vai falar sobre o seguinte, e ele vai falar que era uma vez uma águia gigantesca. E todas aqui as referências vai dar no rodapé quem são essas ilustrações que que Deus está dando para Ezequiel. Então a águia seria Nabucodonosor, né, o rei da Babilônia. O cedro Líbano, na verdade, é Israel. Os cedros são algumas pessoas específicas e tal. E aí, enfim, vai falando aqui sobre mais
mais coisas com representatividade ali de alguns reis, rei Joaquim, rei Zedequias. Mas o que está falando é o seguinte: Ezequiel, fala para eles o seguinte: era uma vez uma águia gigantesca, de asas enormes, bem abertas, toda coberta de lindas penas. Ela voou para os montes Líbanos, quebrou a ponta de um cedro, nananana. Ou seja, Deus está falando o seguinte: eu estou permitindo que o rei Nabucodonosor, que o rei da Babilônia governe ali. Mas Israel e os reis que estão, que foram colocados nesse meio tempo, eles insistem que não querem o governo que eu quero dar. Não querem o governo da Babilônia, ainda que eu esteja falando que esse é o lugar seguro para se estar no momento. Vocês precisam confiar em mim. Mas eles não. Eles sabem que eles vão ser escravos de uma forma ou de outra, mas eles querem ser escravos do Egito, do rei do Egito. Eles preferem voltar à condição que ele, diante de Moisés, digamos assim, né? Então, essa é a representação ali que Deus faz aqui através dessa história, né? E aí ele continua: e o Senhor me disse: pergunte a esses rebeldes se entenderam o que essa comparação quer dizer. Diga-lhes que o rei da Babilônia veio a Jerusalém, pegou o rei e os seus oficiais e os levou para a Babilônia. Ele escolheu um homem da família do rei, fez um tratado com ele e o obrigou a jurar que lhe seria fiel. O rei da Babilônia também levou os homens importantes para evitar que a nação se levantasse outra vez e para ter certeza de que o tratado seria cumprido. Mas o rei de Judá se revoltou e enviou mensageiros ao Egito para conseguirem cavalos e um exército numeroso. Será que isso vai dar certo? E quem faz uma coisa dessas, será que vai escapar? Será que pode quebrar o tratado e escapar do castigo? Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que esse rei morrerá na Babilônia, pois quebrou o juramento e o tratado que havia feito com o rei da Babilônia que o pôs no trono. Nem o poderoso exército do rei do Egito seria capaz de ajudá-lo na guerra. Quando os babilônios construírem rampas e torres de ataque a fim de matar muita gente, ele quebrou o juramento e o tratado que havia feito. E porque fez todas essas coisas, não escapará. O Senhor Deus diz: juro pela minha vida que eu castigarei o rei por ter quebrado o tratado que, pelo meu nome, ele jurou guardar. Estenderei uma rede de caçador e o pegarei nela. Eu o levarei à Babilônia e o castigarei ali, pois ele foi infiel a mim. Os seus melhores soldados serão mortos em batalha, os que ficarem vivos serão espalhados em todas as direções. Aí vocês ficarão sabendo que eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz isto: tirarei a ponta de um cedro alto, cortarei um broto novo e o plantarei no monte elevado, no monte mais alto de Israel. Ele soltará galhos, produzirá sementes e se tornará um cedro muito lindo. Pássaros e todo tipo viverão ali e acharão abrigo na sombra. Todas as árvores do campo ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eu derrubo as árvores altas e faço as árvores pequenas crescerem. Eu seco as árvores verdes e faço com que as árvores secas fiquem verdes de novo. Eu, Senhor, falei, eu cumprirei o que prometi. Eu só quero voltar aqui no versículo 10, porque diz assim, ó. Sim, ela está plantada, mas será que vai crescer? Será que não vai secar quando o vento leste a castigar? Será que não vai secar no pomar onde está plantada? E aí no final, no último versículo, vai falar assim: todas as árvores do campo ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eu derrubo as árvores altas e faço as folhas pequenas crescerem. Eu seco as árvores verdes e faço com que as árvores secas fiquem verdes de novo. Eu, Senhor, falei, eu cumprirei o que prometi.
Eu não vou conseguir falar, porque acabou meu tempo, acabou de acabar. E eu não quero me estender muito, mas eu vou deixar escrito aqui. No momento eu acho mais fácil, tá? Beijo!